Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Souza. E aqui a conversa é sobre carro de verdade, sem complicação e com conteúdo que você realmente pode usar no dia a dia. Seja para entender melhor o funcionamento do seu veículo, pegar dicas de manutenção ou descobrir truques que facilitam a vida de quem dirige, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque sempre tem algo que pode te ajudar de Neste verdade. artigo, você pode conhecer a história do surgimento e do desenvolvimento dos injetores a diesel, seu dispositivo e características, de funcionamento, seus prós e contras. Bomba injetora de diesel. O bico é muitas vezes chamado de injetor, cuja finalidade é fornecer e dosar o combustível nas câmaras de combustão. Para os sistemas de abastecimento de combustível dos modelos de carros mais novos, o uso de injetores é a base de seu projeto. Atualmente, os motores a diesel estão se tornando mais potentes, mais econômicos e suas emissões estão ficando mais limpas. Para manter esses valores alinhados, uma boa mistura de combustível deve ser formada nos cilindros do veículo. É por isso que os sistemas de injeção de combustível devem ser altamente eficientes. O combustível deve ser dosado com precisão, atomizado até a fração mais fina e entregue aos cilindros de trabalho em um determinado momento. A bomba de bico dos motores a diesel é capaz de atender a essas grandes exigências. Até mesmo a R-Diesel já quis combinar a bomba de combustível e o bico injetor em um único mecanismo. Com essa conexão, o uso de uma linha de combustível de alta pressão poderia ser dispensado. A pressão de injeção seria então significativamente aumentada. Histórico de desenvolvimento. A aplicação da tecnologia de injeção direta começou com o setor de aviação na terceira década do século passado. Cerca de 20 anos depois, esses sistemas começaram a ser usados nos motores de carros esportivos. Em 1954, a empresa alemã Mercedes-Benz lançou a produção em série de carros com sistema mecanizado de injeção direta de combustível. Ele foi criado por outro fabricante alemão de eletrônicos, a Bosch. Mais ou menos na mesma época, inventores americanos testaram o sistema de injeção direta de combustível em alguns carros Pontiac e Chevrolet. O desenvolvimento foi realizado pela Rochester em 1957. A tentativa não trouxe resultados totalmente satisfatórios. O sistema se mostrou instável e muito complicado. 12 anos depois, foi possível criar um sistema controlado eletronicamente. Os injetores foram abastecidos com combustível por uma bomba elétrica. Essa bomba criava uma pressão estável após os mesmos intervalos de tempo. O ano de 1973 foi marcado pela criação de um sistema de abastecimento direto de combustível, que incluía uma bomba elétrica e um distribuidor regulador. Ao mesmo tempo, foi possível criar um sistema de injeção controlado por componentes eletrônicos inteligentes. No início da segunda metade do século XIX, a ameaça de uma catástrofe ecológica estava crescendo. Naquela época, os motores eram grandes e potentes. Pouca atenção era dada à economia. Para obter maior velocidade do motor, o equipamento era frequentemente ajustado para misturas muito enriquecidas. Isso levava ao aumento do consumo de combustível e à emissão de gases de escapamento muito prejudiciais à atmosfera. Com o tempo, cada vez mais cientistas e desenvolvedores começaram a prestar atenção às questões de ecologia e economia. Uma das soluções para esses problemas foi a invenção do injetor e de todo o sistema de fornecimento de combustível para as câmaras de combustão. Uma década depois, o injetor começou a ser ativamente instalado nos sistemas de abastecimento de combustível. Durante esses anos, o estágio de escassez de combustível estava começando. Na década de 80, a introdução e a operação ativas dos injetores continuaram em conexão com o agravamento da situação ecológica. Voluntários e programas governamentais estavam envolvidos na questão da preservação da mãe natureza. Projeto do injetor e princípio de operação. O princípio de operação de um injetor em motores a diesel é fornecer combustível e atomizá-lo por meio de alta pressão. Os componentes de um injetor a diesel são: válvula de controle, pistão de fechamento, válvula de retenção, êmbolo, agulha do atomizador. A pressão do combustível nos injetores a diesel é criada pelo êmbolo. As válvulas do injetor são piezoelétricas, eletromagnéticas. O principal componente da válvula é a agulha. A piezoelétrica se diferencia da eletromagnética pela maior velocidade. Na estrutura do injetor, uma mola facilita o posicionamento correto da agulha na sede. O pistão de fechamento e a válvula de retorno contribuem para a regulagem da pressão do combustível. No atomizador, a agulha é responsável por injetar o combustível nas câmaras de trabalho. O atomizador é controlado pelo sistema de controle do veículo. A bomba injetora é uma bomba controlada que atomiza o combustível. O sistema de abastecimento de combustível, juntamente com as bombas injetoras, cria alta pressão e injeta a quantidade necessária.
de combustível no momento certo. Cada cilindro tem um desses injetores, portanto, não há necessidade de linhas de combustível de alta pressão. As bombas injetoras estão localizadas no cabeçote do bloco do motor. Os cames do eixo de comando acionam o êmbolo do injetor por meio dos balancins. O came é moldado de tal forma que se consegue um abaixamento acentuado do êmbolo e sua subida lenta. A injeção de combustível é possível graças à corrente de controle da unidade de controle eletrônico. O projeto dos injetores do motor diesel é basicamente semelhante para diferentes tipos e espécies de injetores. Pequenas diferenças no projeto determinam apenas sua subespécie, classe ou uso específico. A figura abaixo mostra um diagrama esquemático do projeto do injetor. Mistura combustível. Uma boa mistura é a chave para a queima completa e eficiente do combustível. Se houver desvios na quantidade, pressão e tempo de combustível, os gases de escape conterão mais elementos nocivos, o ruído do motor, e o consumo de combustível aumentarão. Antes da injeção de combustível, uma pequena quantidade de combustível é pré-alimentada a uma baixa pressão. Durante essa combustão preventiva, a temperatura e a pressão no cilindro aumentam. O alto nível de pressão favorece a atomização fina do combustível e o surgimento de uma boa mistura combustível. Na operação do injetor diesel, também pode haver uma injeção adicional de combustível para a regeneração do filtro de partículas. Para injetores de motores a diesel, um dos indicadores mais importantes na operação do motor é o tempo de retenção da autoignição. Esse é o tempo entre a injeção e o momento da ignição. Se uma grande dose de combustível for injetada durante esse período de tempo, a pressão aumentará drasticamente e o ruído da combustão aumentará. O atraso entre as injeções afeta a suavidade do aumento da pressão nos cilindros. No final da injeção, há uma queda acentuada na pressão e a agulha do atomizador retorna. Isso evita que o combustível mal atomizado e supressurizado entre na câmara. Isso resulta em combustão incompleta da mistura e aumenta a toxicidade dos gases de escapamento. Tipos de injetores. O injetor diesel eletrohidráulico tem uma câmara de controle, 2 aceleradores, entrada e saída, e uma válvula eletromagnética. A base da operação desse injetor é uma pressão de combustível estável quando o combustível é fornecido e quando o fornecimento de combustível é concluído. No início do ciclo de operação, nenhuma corrente elétrica é fornecida à válvula e ela é fechada. A agulha de injeção é pressionada firmemente contra a sede e, portanto, não há injeção. Quando a eletricidade é aplicada, a válvula é acionada, fornecendo combustível. O restritor de drenagem se abre e o combustível da câmara de controle é direcionado para a linha de drenagem por meio do próprio restritor. O acelerador de entrada realiza a equação da pressão da câmara de controle e da linha de drenagem. A pressão do injetor é reduzida e a agulha sobe, produzindo a injeção de combustível. Injetor piezoelétrico. Atualmente, esse tipo de injetor é considerado o mecanismo de injeção de combustível mais eficiente. Seu projeto inclui um empurrador, uma válvula, um elemento piezoelétrico e uma agulha. O dispositivo é baseado na pressão hidráulica. Inicialmente, a alta pressão pressiona a agulha firmemente contra a sede. Quando a eletricidade é aplicada, o elemento piezoelétrico se estica, agindo sobre o pistão. Isso abre a válvula, que direciona o combustível para o dreno. A pressão que atua sobre a agulha é reduzida e a diferença de pressão nas duas extremidades opostas da agulha a levanta, abrindo o orifício e injetando combustível. Vantagens dos injetores a diesel. O fornecimento de uma dose precisa de combustível ajuda na economia de combustível. A quantidade de emissões nocivas no ar é significativamente menor devido à melhor combustão, aumento da potência do motor, insensibilidade ao mau tempo ao dar partida no motor. Desvantagens dos injetores a diesel. Construção bastante complexa e frágil dos próprios injetores. Use somente combustível de qualidade. Reparos baratos. Como verificar os injetores de um motor a diesel? Nos dias de hoje, a verificação dos injetores de um motor a diesel não é apenas um processo desejável, mas também necessário, já que a qualidade do combustível doméstico nos postos de gasolina pode ser de baixa qualidade. Os sintomas que indicam que os injetores estão entupidos são os seguintes: aumento do consumo de combustível, diminuição da potência do carro, dificuldade para dar partida no motor. A verificação dos injetores pode ser feita por você mesmo, mas é melhor confiar em profissionais que tenham o equipamento adequado. Em conclusão, o sistema de injeção por bicos de bomba de motores a diesel desempenha um papel crucial na eficiência e no desempenho desses motores. Compreender seu funcionamento e a importância da manutenção adequada pode resultar em uma operação mais econômica e sustentável. Ao investir em tecnologia e conhecimento, podemos garantir que os motores a diesel continuem a atender às demandas do presente e do futuro. Agradecemos por assistir e esperamos que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas sobre esse tema essencial.